Esse é um vídeo sobre a República Americana, que é a recompensa de janeiro de um dos assinantes. A República Americana ela foi fundada baseado em parte no balanço dos princípios de Aristóteles da boa governança e da má governança. Teria que fazer um vídeo separado sobre isso, mas eu vou resumir basicamente aqui. O Aristóteles ele criou uma análise do que era um governo bom, governos bons e governos ruins. Então, por exemplo, ele estabelecia a versão virtuosa da ação e a versão decadente da ação. Então ele dizia que a versão virtuosa da monarquia era a melhor forma de governança. Mas ele também reconhecia que a monarquia, ela, quando corrompida, era uma das piores formas de governo. Tá? Vamos ver se a gente acha o organograma aqui do Aristóteles. Eu vou falar da identidade da República Americana, que não tem necessariamente uma conexão, porque essa identidade fundadora ela é imutável, e isso é um fator benéfico. E isso foi transfigurado na Carta dos Direitos. Então, assim, não importa para que lado vá os Estados Unidos, eles têm um princípio. E o princípio é o que os governantes atuais da República Americana tentam destituir da herança antropológica, da memória psíquica, né, da psique antropológica hereditária que vai passando, é a antropologia. Como é que o macaco sabe que ele tem que comer a fruta tal? Claro, se tu tirar o macaco do habitat dele, ele vai se adaptar. Mas como é que ele sabe? Como é que está no código certo? É antropologia. Tá? No caso do antropologia do homem. Mas seria semelhante, é mais que um condicionamento local. Porque seria sociologia. E sociologia em parte é uma fraude. Porque o homem não é o fruto do seu meio. Tá? Ele é além disso aí. E negar isso é loucura. Então, não vamos entrar nesse assunto. No que diz respeito à República Americana, eu vou mostrar o organograma, tá? Do Aristóteles, que mostra que é no que foi baseado, em princípio, a ponderação da República Americana. Lembrando que parte dessa revolução foi feita pela maçonaria. Esses movimentos pró-repúblicas foram todos organizados pela maçonaria, em parte. Eles têm boa parte. E eles, de acordo com as minhas pesquisas, foram iniciados pelo Papa pós-Renascença, porque o Papa perdeu quando o Martinho Lutero, que foi na alta Renascença, no fim da Renascença, o Martinho Lutero, ele criou a cisma na Igreja Católica, depois veio a imprensa, né? Não sei o que veio primeiro. É só olhar a data aí. Não é nenhum segredo de Estado. E a junção da imprensa, né, da printing press, da prensa, literalmente da prensa de livros, com o poder de um rei absoluto de criar sua própria igreja, tornando assim a Igreja Católica irrelevante, já que na Renascença italiana o Papa havia perdido seus territórios, fez com que ele organizasse os seus inquisidores, que eram em parte os jesuítas, e fundou os jesuítas. Os jesuítas são uma espécie de CIA da Igreja Católica, eles se infiltram na política, nos costumes, na cultura do lugar, tá? Hollywood, tudo que é lugar. De um lado os jesuítas, na parte cultural, educacional. No outro lado, os templários, que sempre tiveram uma certa autonomia e que foram reorganizados. Aliás, por isso que a Revolução Francesa foi tão brutal, porque foram os templários, foi o rei da França que acabou com os cavaleiros templários, decapitando por culto ao Baphomet o seu líder Jacques de Molay. Por que a maçonaria tem uma espécie de escotismo maçom chamado Sociedade dos Demolays, que é para jovens maçons, filhos de maçons? Por que homenagear um satanista que venerava Baphomet, que foi o rei da França mandou decapitar? É estranho, né? Porque os maçons são luciferianistas. Eles acreditam no Deus homem e no iluminismo de Deus, que você pode virar Deus. Mas a Igreja Católica também acredita nisso, porque são homens que elegem outros homens santos, e esses mesmos homens que se elegem santos, se elegem outro homem, Jesus, na terra. De acordo com Jesus Cristo, blasfêmia é ocupar o lugar de Deus. Aliás, de acordo com a Bíblia em geral,
O ato de blasfemar é o ato de tomar o lugar de Deus na terra. Que por isso que Jesus diz que somos todos pecadores, já que todos nós na terra ocupamos um ato blasfêmico. Por isso que Jesus disse: meu reino não é desse mundo. E todo mundo na terra é pecador, e é por isso que eu não ofereço justiça, eu ofereço redenção, já que se eu tiver que executar minha justiça, vai todo mundo morrer, porque todo mundo é pecador. Então eu não quero matar vocês. Redenção. Então, o maçom não acredita nisso aí. O maçom, ele é um agnóstico. Ele acredita na sapiência, tá? Ele acredita que você é redimido pelos seus atos. Jesus disse que não há nada que você possa fazer para se redimir. Que a salvação... Aliás, não foi Jesus, é o que Deus fala na Bíblia em geral. Que nenhum homem pode perdoar o pecado de outros homens, somente Deus pode condenar e coisa, tá? E diz respeito à blasfêmia. A hipocrisia dos fariseus era que eles condenavam, eles eram hipócritas, né? Eles condenavam as pessoas, blasfemando, então. E Jesus disse: bom, se vocês vão pecar para blasfemar, se vocês vão blasfemar para condenar, eu vou blasfemar para absolver. Porque Jesus também disse que você venera a Deus em verdade e espírito. Não na frase, né? Então, o Papa, essa pesquisa e análise é minha, essa coisa do Papa. Se tu ouviu alguma coisa, porque eu monitoro o que o pessoal fala aí no YouTube brasileiro. Ninguém falou isso aí em lugar nenhum. Então, se alguém falar, tá copiando daqui. O Papa, ele vendo o fim de não ter território, ele reestruturou seus cavaleiros templários para derrubar as monarquias, chamar de maçonaria. A parte mais científica desses templários que viraram os rosacruzianos. A outra parte virou a maçonaria, e a maçonaria tinha outras subseções, como a carbonaria, que era baseada na maçonaria francesa, que recrutou Giuseppe Garibaldi e converteu ele numa prisão em Marsella, fundar a carbonaria, que era uma subseção da maçonaria mais sanguinária, de republicanistas socialistas, antes do socialismo ser mais popular. O Giuseppe Garibaldi, um dos lutadores pela República Rio-Grandense, era um socialista. Tá? Ele dizia que o socialismo era o sol do amanhã. Todas essas republiquetas maçônicas que tem aqui na... Quando vê o solzinho aqui lá, é maçonaria, tá? Argentina, Uruguai, Paraguai. Paraguai não sei, mas Uruguai também foi uma revolução do senhor Garibaldi. Tudo maçom, tudo carbonaria. Eles queriam emancipar as repúblicas, destruir as monarquias. Tá? Isso não faz sentido um maçom de direita. Ele nem sabe, o pessoal é muito burro, eles não sabem nem onde eles andam, esses caras. Tudo bem. Porque o maçom é um internacionalista, não importa por que lado ele é internacionalista. Então, a República Americana também, ela cortou quem que eles afetaram? A monarquia inglesa. Então eles pegaram vários princípios renascentistas e vários princípios greco-romanos para reestabelecer uma monarquia, uma república, tá? E eu vou falar das divisões do senhor Aristóteles, porque isso explica a identidade cética da monarquia, da República Americana. O George Washington foi oferecido a ele ser um monarca, ele não quis. Eu acho que o George Washington era gay. Eu acho que ele tinha um caso com um gurizinho que chamava Lafayette. Porque o instrutor, que é muito comum, vocês veneram essa cultura greco-romana, eles veneravam pedofilia, tá? E esses cultos satanistas, luciferianistas, eles praticam sexo com menores. A única ressalva de sexo com menores era uma era onde a humanidade vivia menos. Então, claro, se a expectativa de vida de um grego é 40 anos, ele vai ter que começar a transar quando a mulher menstrua. Vai comer cu de criança, não tem menstruação, mas tu entende, né? Por que uma pessoa poderia ter sexo com menores de idade se a pessoa vive menos? É uma questão de proporção. Então, essa noção de menoridade e maioridade, ela é proporcional a quanto tempo um ser humano vive. Se o cara vive 80 anos, bom, então a maioridade pode ser 20, 18.
Agora, se o cara vive 40 anos, e aí? Vai esperar até os 20 para trepar? Como é que funciona isso? Então aqui eu abordo Aristóteles e as formas básicas de governo, tá? Que é da onde surgiu a ponderação da fundação da República Americana, porque a Renascença, que foi o movimento que gerou o Iluminismo posteriormente, teve um outro movimento anterior, que era o Barroco, né? Mas essas são visões póstumas do tempo, né? Eu posso olhar para trás e chamar qualquer época de qualquer coisa. Quem é que definiu essas definições históricas? É claro que ter uma definição histórica dá um trilho para as coisas, porque ela alinha as coisas de uma certa forma. É importante ter uma, nem que seja errada, que pior é não ter uma concepção histórica. É melhor ter uma concepção histórica linear, com verdades e distorções, do que não ter nenhuma. Porque um povo sem concepção histórica é um bando de imbecil. A base da civilização é a memória e a história. A linguagem é a memória. Linguagem é a memória. Tá? Não tem, por isso que o brasileiro é assim, perdido no espaço. Porque ele não tem noção histórica. Então vamos à forma. O brasileiro ele cai no mesmo golpe 500 vezes. Tu viu ali, né? Vocês viram no vídeo anterior que eu postei. Ah, deixa, não vou mencionar, não vou poluir esse vídeo com aquele do... A seita do Ideias Radicais lá. Não gosto nem de falar daquele cara. Ah. Então aqui, ó. Quando eu disse que... Eu me perdi agora. Esquece Ideias Radicais. O que ia falar desse Ideias Radicais? Agora por que esse troço é... A seita, né? Acho que era isso. Comportamento de seita dos caras. Aristóteles, formas básicas de governo. Então, um governante, monarquia, forma correta. Está mal explicado isso aqui. Deviação, né? Corrupção, tirania. Alguns governantes, aristocracia, república, oligarquia, plutocracia. A forma decadente. Many rulers. Democracia direta, corrupção da democracia direta, anarquia. Então, isso aqui é só um organograma, não é bem um organograma, só para você ter uma noção básica da onde que veio a ponderação da formação da República Americana. Porque os monarcas, eu insisto nessa porra de monarca, os fundadores da América, eles queriam criar um balanço cético baseado nisso aqui, ó. Tá vendo? Então, eles não queriam monarquia, nem tirania, certo? Eles consideravam que a maneira correta também era corrupta. Então few rulers, aristocracia, república. E hoje os americanos se tornaram uma oligarquia plutocrática. Então a análise do Aristóteles está correta. Os americanos se formaram como uma aristocracia republicana e viraram uma oligarquia plutocrata. Estão na transição final do oligopólio plutocrático internacional. Só que existe uma superclasse internacional. É isso que é o segredo. Quando você aborda essas questões políticas do ponto de vista da América versus a China, tá errado, ninguém está mentindo para vocês. Porque o mesmo banqueiro que empresta dinheiro para o Banco Central americano, ele empresta, por exemplo, o cara fala assim: o americano deve milhões de dólares em dívida. Tá bom. Para quem que ele deve? Como assim? Para quem que ele deve? Ele tem todo o poder do mundo. Ele toma dinheiro de quem? Ele toma um dinheiro imaginário. O dinheiro... é engraçado esse esquema, porque os americanos imprimem dinheiro. Então, se tu imprime dinheiro, tu paga pra quem isso aí? Porque aí entra a conversa da austeridade financeira, que pra mim é um truque de uma classe específica de picaretas para roubar o dinheiro dos outros, como nós estamos vendo agora com o Elon Musk. Tudo é um esquemão. É um esquema beneficial. E no meio está o governo fundado no início. Certo?
E vão se formando os esquemas na volta. Então, os americanos, porque a aristocracia republicana, quando James Madison, que é um dos escritores da Constituição, porque esses caras debateram isso aí antes de formar essa república. Eles discutiram o que nós vamos fazer em relação a isso, então aquilo. Então, várias das emendas americanas eram emendas que visavam coibir ações do tipo tirânica monárquica. Então vamos ver essas ações, vamos ver as emendas então. As 10 primeiras emendas da Constituição Americana, conhecidas como a Carta dos Direitos, ou Bill of Rights. Vamos lá. Primeira emenda: protege o direito de liberdade de expressão, mídia, religião, de protesto e petições. Monarquia não tinha isso aqui. Segunda emenda: protege o direito de carregar armas. Aqui é o que revela o verdadeiro caráter dos fundadores. Os fundadores da América não acreditavam em standing armies. O que é um standing army? Um exército parado de prontidão. Quando tu vê o nosso exército, tu entende por quê. Tu tem um grupo de cara armado até os dentes, parado ali. Sim, qualquer inimigo vai tentar cooptar o teu exército. Então, vamos armar a população, porque mesmo com o exército cooptado, vão ter que lidar com nós armados. Terceira emenda. Na perspectiva da época, eles usavam como protótipo o inglês. Terceira emenda: proíbe o aglutinamento de soldados em áreas privadas, em casas privadas durante tempos de paz. Então, por exemplo, aquilo que o Heleno fez no Rio de Janeiro, na terceira emenda americana não dá. Também tem o passe Comatás, que não permite que o exército exerça poder dentro do território americano. Quarta emenda: protege contra unreasonable search and seizures. O que a polícia faz na favela, o que o Alexandre de Moraes faz de enfiar a Polícia Federal, mandar da porta. O Alexandre de Moraes é um monarca. Uma vez eu citei que quando teve a República, quando teve o dia da monarquia, não sei, um dia da República, teve um pessoal em Minas Gerais, lá do Judiciário de Minas Gerais, que ergueu a bandeira da monarquia brasileira. Tá? Então a direita brasileira não é a favor da Constituição americana. A direita brasileira é monarquista. O PT é monarquista, é um país fascista, ditatorial, tirânico, fascista. Uma oligarquia tirânica, fascista. Tá? Então, por exemplo, protege contra irracionais buscas e apreensões. A polícia brasileira não segue a quarta emenda, não tem quarta emenda. O Alexandre de Moraes, ele vai enfiar o pé na tua porta, ele faz o que quer fazer. Me diga se o volume do som tá bom, tá alto, tá baixo. Faça uma descrição aí. Ele protege contra essas coisas que o Alexandre de Moraes faz. Me ofenderam, xingaram meu filho em Roma, eu venho aqui, uso o poder da Polícia Federal para enfiar o pé na tua porta. E o que a própria polícia faz? Então a polícia brasileira, que obedece ao FBI, que obedece ao Mossad, o senhor Alexandre de Moraes, não creem e não acreditam na quarta emenda. O Bush, o segundo Bush, ele colocou o ato patriota. O ato patriota acabou com a quarta emenda. A pretexto de combater os terroristas. Não vou entrar aqui, lembrando que no engodo que foi a história do terrorista. Lembrando também que esse canal parou um ato similar quando o Olavo de Carvalho, que era uma espécie de operativo de baixo escalão, montou uma bandeira falsa com os tais dos... Como é o nome daqueles caras, aqueles fascistas da década de 20? Do Getúlio, me esqueci o nome. Não sei o que é. Os caralistas. Como é que é os integralistas? Esse canal parou, expondo a operação e ridicularizando a mesma.
Então, quarta emenda, o Bush pai destruiu a quarta emenda, tá? Eliminou com um ato patriota, a pretexto de combater o terrorismo. Também o Obama eliminou com o National Defense Authorization Act, NDA, Ato Nacional de Defesa. Tudo tem uns nomes assim, Salve a Nação, né? Glória à Bandeira, tudo é o contrário. Eles eliminaram a quarta emenda. Em termos jurídicos não tem mais quarta emenda, mas tá lá no papel. Mas eles não conseguem forçar isso. Em parte o Trump também não acredita na quarta emenda, tá? Mas eles não conseguem forçar isso sem escândalo. Porque, como disse Jesus, a lei está no homem, não no papel. Venera-se a Deus em verdade e espírito. Em verdade e espírito, a maioria dos americanos tem as 10 emendas no peito. Está neles. Por isso o plano católico de encher de imigrante mexicano, porque as 10 emendas da Constituição não estão nesses imigrantes. Eles são católicos com síndrome de escravo e coitado que nem brasileiro. Vão lá limpar a privada, né? Eles são pelegos, eles são coitados, eles não têm. Como o brasileiro também não tem essas. Porque essas emendas aqui são conquistas da civilização. Se tu dizer assim, o Aristóteles era um grego. Não, Aristóteles é um homem do homem. Sou meio gay isso aí. Da mesma forma que as emendas da Constituição americana são uma conquista humana. São emendas humanas. Não são um documento. É uma evolução civilizatória isso aqui. Tem de ser respeitado e abraçado por todos. Ironicamente, talvez nem tão ironicamente, os americanos sabotam isso aqui no mundo inteiro e por final vão sabotar dentro deles mesmos. O governo americano que essa em parte, né? Por isso que eu ensino sobre internacionalismo e vou continuar se ensinando. Se inscreva aí, colaborem para que se tenha mais tempo para fazer isso. Aqui, ó. Ele clamou a quinta emenda. Ele praised the fifth, né? Que é protege contra autoincriminação, acusação dupla e contra ser guardado sem legal justificação. Também está sendo cancelado nos Estados Unidos por várias diretrizes. Tipo aquilo que o Trump faz. Bom, aqueles caras estão fora da lei, aí faz sentido. Mas protege contra a autoincriminação. Aliás, o Trump colocou isso aqui. Ele apelou pela quinta emenda. Isso aqui é para tu não ser manipulado pelo sistema judiciário. Então tu não pode ser preso. Tu não pode ser duplamente acusado, por exemplo. Se tu for acusado de assassinato, tu não pode ser acusado de... eu não sei exatamente o que é isso aqui. Tem que ver. E tu não pode ser preso sem justificação. Isso que fizeram lá em janeiro 6 e o que estão querendo fazer com o Bolsonaro e com esse pessoal que protestou. Tu vê que isso aqui, a quinta emenda no Brasil não existe. O Alexandre de Moraes ele não segue quinta emenda nenhuma. Para isso que serve a quinta emenda, para impedir que o Alexandre de Moraes coloque as pessoas na cadeia sem justificação legal. Da mesma forma que o Moro colocou o Lula na cadeia sem justificação legal. Então, os Estados Unidos não acreditam nesses direitos para os outros. Porque o Sérgio Moro trabalhava para o FBI. Sexta emenda. Protege o direito de um julgamento acelerado e público por um júri imparcial. Sétima emenda. Protege os direitos em casos civis. Oitava emenda. Protege contra cruéis e punições, tortura. Então, ditadura militar não acredita na oitava emenda. Sistema carcerário nacional, polícia brasileira, a direita nacional brasileira inteira não acredita na oitava emenda. O que eles fazem nas favelas, as cadeias brasileiras, eles adoram matar todo mundo, prender todo mundo, bater em todo mundo. O sistema de segurança brasileiro não acredita na oitava emenda. Então aqui nós estamos provando
eu estou provando aqui, que a polícia brasileira ela não é americana. Esses idiotas de direita não gostam dos Estados Unidos, eles são contra os direitos americanos. Por isso que o Bolsonaro, se ele meter a cara nos Estados Unidos e o Alexandre de Moraes, se eles abrirem a boca lá dentro, os americanos vão olhar, vão cagar na cabeça deles, porque eles violam tudo isso aqui, ó. Nona emenda: protege os direitos retidos pelas pessoas. Décima emenda: protege os direitos dos estados. Então, assim, isso é baseado na questão do... Por exemplo, eu fumo maconha na Colorado e posso ter uma .50. E tem poligamia no Colorado. Eu vou para Nova York, não tem poligamia, eu tenho que gastar uma fortuna em papel para ter uma Glock. Eu vou pro Texas, eu posso construir casa lá com praticamente sem nenhuma taxa de construção. Constrói casa que nem no Brasil, assim, poucas restrições. O que deixa as casas mais baratas. É nós que estamos pobres, mas as casas são baratas. Tu vai nos Estados Unidos, tu vai pra Califórnia, tu não pode construir casa em lugar nenhum. Esse é o direito dos estados. Num estado pode casar, um gay pode casar e comprar uma arma. No outro ele pode casar, mas não pode ter arma. Comprar droga, não pode ter droga. Era uma coisa diferente. É o direito dos estados. A 13ª emenda, a 4ª emenda, 14ª emenda e a 15ª emenda são conhecidas como as emendas da reconstrução. A 15ª emenda deu aos americanos negros o direito de votar. Então, que foi a emenda do Lincoln, né? Vamos ver que emendas são essas para finalizar esses vídeos aqui. Esse vídeo aqui. Ratificado entre 1865 e 1870, a 13ª emenda, 14ª emenda e 15ª emenda. O que diz as emendas? Vamos lá. Set free by the 13th Amendment. Homens negros ganharam o direito de votar. Tá, me diz o que é. A 13ª emenda dos Estados Unidos provém que não existe mais escravidão nem servitude involuntária, exceto pelo capitalismo e seus salários ridículos, exceto como punição por um crime. Tá, e a 4ª emenda, vamos lá na Universidade de Nova York. O que fala a 4ª emenda? Seção 1. Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeita à jurisdição, portanto, são cidadãos dos Estados Unidos. O Trump está atacando essa emenda aqui, ó, em parte. E os estados que nela residem. No estado, nenhum estado deve enforçar nenhuma lei que deve, isso é uma lei federal, então, que deve cruzar os privilégios e imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos. Nem deve nenhum estado privar qualquer pessoa da vida, liberdade ou propriedade sem o devido processo da lei. Nem pode negar a qualquer pessoa. É bonito quando a lei, quando é bem escrita, é bonito, né? A pessoa a sua jurisdição e suas legais proteções perante a lei. Então, não tem, é porque o escravo ele não tinha esse direito, né? Então tá aí, ó.